acho que a prostituta, no caso, tem mais vantagens, porque ela não precisa cozinhar, nem lavar, nem ter que ficar ali convivendo com aquele Jurandir muito tempo. Ela é um trabalho, ela é remunerada para aquilo por hora. Acho que sai mais vantagem a prostituta nesse caso, viu? Começando mais um Hora Bolas diretamente do WA Studios, Avenida Paulista. Eu sou o Luciano Varela e junto comigo toda a minha turma. Novamente reunidos. Realmente, depois de um longo e tenebroso inverno, eis que surge Babi Muniz e Pastor junto comigo hoje aqui para trazer para você entretenimento, esporte, diversão, o que você quiser assistir. Mas antes eu quero saber, já está seguindo a gente no YouTube? Já se inscreveu? Se já se inscreveu, muito obrigado, seja bem-vindo, espero que você esteja gostando. Deixe seu comentário, seu like, o que você quiser. E se você não tá, é muito simples. É só clicar no inscrever que rapidinho você vai estar inscrito. E não esqueça o que, Babi? De ativar o sininho. Porque ativando o sininho você vai receber em primeira mão todas as informações que rola aqui no Hora Bolas. Como hoje você que é quarentão, quarentona, 35 mais, se prepara, por quê, Babi? Hoje nossa convidada, vou te falar, viu? Veio cheia de tigre. Ela vai dar aula. Vai. Hoje é uma tigresa. Posso falar que eu já estava uma tigresa. Não é tigresa. Não. Ela é uma loba. Uma loba, boa. Uma loba. Loba. É uma loba em pele de tigresa, então, hoje. É isso aí. Boa. Gostei. Mistura a fauna toda hoje. Hoje toda a selva está aqui. De quem nós estamos falando, pastor? Bom, o negócio é o seguinte. A Rafa Avena, ela é palestrante, ela é produtora de conteúdo digital. E ela, assim, a coisa que eu acho mais legal dela, ela tem a página chamada Quarentamos, que assim, eu já passei dos 40 faz tempo, né? Mas, assim, é muito, muito legal saber, tipo, pra você, mulher que tem aquelas inseguranças, aquelas coisas assim, você vai gostar muito. E pra você, homem, vai aprender bastante também a como tratar dessas mulheres. Boa, seja bem-vinda, Rafa. Obrigada, nossa, adorei, viu, a apresentação. Somos aqui uma fauna. Né? E eu digo exatamente isso, somos as lobas, e é como eu trato também as minhas seguidoras, né? O nome delas são lobinhas, né? A nossa alcateia, porque a mulher, quando chega aos 40, a gente, né? É a idade a famosa idade da loba, né? A loba. É quando essa mulher se torna poderosa, independente, né? A rainha da sua matilha, da sua alcateia, e seguida aí por outras mais jovens que a gente já vem abrindo um caminho aí de independência. Boa. A gente poderia dizer que é a idade onde a mulher descobre que não precisa do homem pra nada? Eu espero que daqui pra frente seja cada vez mais cedo que a mulher descubra que não Mas não precisa fala do isso homem. não, pastor, pelo amor de Deus, senão o que vai ser de nós sem elas? Eu, por exemplo, não vivo sem minha mulher. Eu vou falar, eu não sou ninguém. Não sou, literalmente. Quando ela fica doente, eu fico mais perdido que cego em tiroteio. Mais do que uma barata toda, eu fico rodando. Os filhos ficam olhando. Pai, o que a gente faz? Eu falei, não sei. Pergunta pra sua mãe. Tá vendo? Mas é exatamente sobre isso. A gente fala muito sobre essa questão do homem também ser um... Já vou falar aqui pra eles, né, tadinhos, não é nada pessoal. Mas do homem também ser um adulto funcional dentro dessa relação, né? E a minha geração, né, de 40 pra cima, a gente ainda veio... com aquela criação, com aquela educação de que a mulher foi feita para casar, achar o seu par, ter filhos, reproduzir, ter um marido para cuidar, e que na velhice esses filhos iriam cuidar dela, e enfim, aquela coisa da mulher sempre ser voltada para o cuidado e o cuidado do outro, né? E eu vim, né, de uma outra criação, né? Minha mãe era uma mulher divorciada dos anos 80, eu fui a primeira mulher divorciada de toda a minha turma ali, das minhas amigas e tal, enfim. E eu vi muito na minha mãe essa independência desde cedo. Ela que pediu o divórcio do meu pai, ela tinha um trabalho dela, ela era concursada, então ela pôde fazer isso. Ela, depois que se divorciou, não quis casar de novo, foi viajar ao mundo, foi realizar seus sonhos. Então eu tive essa referência muito cedo. Isso te marcou bastante. Marcou muito nessa questão de não precisar. E quando a gente fala de não precisar de homem pra nada, não é um ódio aos homens ou... falando que homem não vale nada. Pelo contrário, é dizer que a gente não precisa, mas a gente pode querer. Mas necessidade diferente quer carinho, né? Exato. Então, assim, eu não preciso de homem pra nada, mas eu gosto de homem. Eu sou heterossexual, eu gosto de homem, eu gosto de ter um carinho, eu gosto de ter um parceiro. Mas se não tiver parceria, eu não preciso de homem pra nada. Eu não fico com alguém por carência ou porque eu acho que tem que cumprir um papel social. Então, é isso que eu sempre coloco pra elas ali. A maioria delas
estão se divorciando, ou já se divorciaram, ou estão num processo de querer se divorciar, então elas veem em mim que não casei. Foi uma escolha, né, não ter casado. Então elas veem muito em mim essa inspiração de falar, poxa, eu posso ser feliz solteira, então o homem não é o centro da minha vida, o casamento não é o centro da Não minha é porque você é solteira que você está só. Exato. Eu acho que a última coisa que eu tô é só, né? Eu tô sempre com amigas, amigos, família. Eu tenho uma rede de apoio absurda de mulheres também. Então, é a gente parar de colocar no homem a nossa rede de apoio, porque não é. E, sinceramente, não é mesmo. Isso eu tenho dados e conversas com essas mulheres. São 700 mil mulheres, né, no meu perfil. E eu recebo diariamente, inclusive, mensagens delas dizendo: fiquei doente, meu marido me largou. Eu precisei de alguma coisa, meu casamento, eu não conto com ele pra nada. Então, eu sempre falo, gente, o homem é a última pessoa que você vai contar. Você vai contar com a amiga e, geralmente, com a rede de mulheres. Eu sei que tô com 2 homens aqui, mas é bom pra ouvir. Eu não tô dizendo que são todos, né? Sim, claro. Mas é óbvio que numa estatística geral, a gente vê, não à toa, a gente vê aí hoje, estatisticamente, criminalmente, casos de feminicídio crescendo cada vez mais, cometidos por homens. Então, não é novidade que eu tô falando. E, realmente, se você vai a hospitais, a CTIs, a abrigos, são sempre mulheres cuidadas por outras mulheres. Os homens abandonam no primeiro sinal de doença. Então, é meio que uma conscientização. Não é só coisa triste, não, mas é uma conscientização dessa mulher se bastar. E não só hospital. Tipo, quando você vai num presídio feminino, ninguém... Só vai a mãe visitar, a mãe e o pai. Assim, e pai alguns. Porque, normalmente, sei lá, presídio masculino, as namoradas vão todas em peso. Agora, no presídio feminino, não aparece um marmanjo lá para visitar. E você acha que com essa pandemia que nós tivemos, isso ajudou a deixar isso bem claro? Porque todo mundo confinado. Porque uma coisa é, você está trabalhando, o homem está trabalhando, você chega em casa, você fica um tempo. E aí você conviver 24 horas por dia com a pessoa, você passa a conhecer direito e aí você vê e fala, será que é isso mesmo? Sim, acredito que sim, né? Acho que em todos os... Tanto da mulher para o homem, quanto do homem para a mulher, o homem, ele é muito mais acostumado... Ele precisa muito mais dessa coisa de sair de casa, ir para o trabalho. Eu senti muito isso em relação aos meus amigos. Não tenho um dado disso, mas eu senti muito isso em relação aos meus amigos, à minha rede. Os homens estavam ensandecidos de ter que ficar em casa trabalhando, e as mulheres adoravam fazer home office, porque, finalmente vou poder ficar na minha casa e trabalhar de casa. Então, realmente, eu acho que houve um atrito muito maior em relação a casamentos, né, de você realmente passar 24 horas com aquela pessoa, os dois em home office, e esse homem, geralmente, comia na rua, almoçava na rua, fazia tudo na rua, não cuidava da casa, não fazia tarefa doméstica, ter que dividir, para essa mulher não se sobrecarregar, e, de repente... dividir os filhos, principalmente, Sim. né? Cuidado dos filhos. Aquelas crianças ali dentro de casa também. Homem que não faz nada em casa, né? O homem que não faz nada sentiu muito mais. O outro que já está acostumado a dividir tarefa, saber onde está a sua cueca, poder cuidar de filho, talvez não sentiu tanto. Sentiu como todos nós, a pandemia, né? Mas não essa questão da tribulação. Agora, o homem que está ali encostado na mulher, que só trabalhava o dia inteiro, chegava 10 da noite com janta pronta, só para dormir, tomar seu banho e ver um futebol... Realmente esse homem sentiu. E não à toa aumentaram os números de divórcios, né? De lá para cá, por conta dessa intimidade forçada. E eu acredito, até você levantou um bom ponto, eu acredito que isso até é interessante para a gente repensar esses modelos de relação mesmo, né? Claro. E abrir para outros tipos de modelo, né? De repente, cada um na sua casa. Eu acho que hoje em dia isso acabou ficando Rita Lee mais... tinha muito disso, né? Tem uma Perfeito. atriz da Globo que também tem esse modelo de casamento, né? Que é cada um na sua casa. Ela é super famosa, ela é a amiga do Paulo Gustavo, eu esqueci o nome dela. Que é super é a Mônica engraçada. Martelli. Isso. Ela é maravilhosa. Ela tem esse tipo de relacionamento. E nós temos cada um hoje, na sua casa. e nós temos 2 empoderadas, né? Porque a Babi também, né? Babi também é uma pessoa que é uma loba também que cuida do filho, tudo sozinho, né, Babi? Sim, né? 2 mulheres de 40. É. Ela é uma pré-lobinha. Quando eu chegar lá, É um 30 aí? Isso aí. É um 30 aí? Então faz sua pergunta, Babi, fala. Então você se considera feminista ou não? Sim, total. Eu já não me considerei. Eu até estava conversando com os meninos aqui em backstage, que o feminismo hoje, de um tempo para cá, ele foi muito tirado de contexto por partidarismo político, né? Então, os antifeministas geralmente são pessoas mais voltadas à direita que estereotiparam a mulher feminista como se ela fosse feia, sovaco cabeludo, sei lá o quê, para poder afastar as mulheres do movimento, né? Então, isso é uma completa mentira. Não tem essa história de feminista é feia, feminista é sovaco cabeludo, feminista odeia homem. Eles pegaram todos esses estereótipos, eles vendem isso como uma verdade, quando não é.
E eu já fui vítima desse discurso de acreditar que, não, feminista é tudo radical, feminista odeia homem, feminista é sovaco cabeludo, é isso, aquilo. Eu também já tive o meu momento de desacreditar do feminismo. Só que depois que eu criei o 40 anos, isso tem 7 anos, né? Vai fazer 7 anos agora. Eu recebia tantas mensagens de mulheres que precisam de ajuda por conta desse modelo mais opressor do patriarcado que a gente ainda é criada e submetida, que não tinha como eu não estudar o feminismo a fundo. Então, eu fui a fundo, eu fui tentar entender a origem de toda essa opressão que a gente sente na pele. E que não é só os índices de violência que só aumentam contra a mulher. Tá no discurso, tá nessa questão do homem achar que existe papel de gênero, que a mulher tem que ficar em casa, ou que ele é o provedor e a mulher tem que ficar ali bonitinha, só ser bonita, ou que o papel de cuidar dos filhos é da mulher, afinal, não, o filho gosta da mãe. Tudo isso é incentivado por esse patriarcado para que a mulher ocupe menos espaço fora de casa e no mercado de trabalho, enfim, tenha menos tempo para se dedicar à sua evolução profissional e que o homem domine esse mercado de trabalho e, a partir disso, a mulher dependa do homem financeiramente, assim ele consegue exercer poder sobre ela. Então, a grande emancipação feminina é a financeira. Aproveitando esse papo de feminismo, você acredita que a pessoa que fala isso, o homem que fala que a mulher é cabeluda, é feia, o caramba quatro, é medo? A pessoa pode ter medo de de falar que você é muito superior a mim, intelectualmente, de trabalho, você tem um conhecimento maior. Sim. Isso daí passa por isso, não? Sim. Eu digo que é recalque, né? Eu sei que essa palavra é muito usada na internet, mas o que é o recalque? É um sentimento recalcado. Ele tá ali sem ser trabalhado, né? Ele tá ali dentro... Remoendo, querendo sair. Eles não sabem para onde sai no ódio. Sai num xingamento, sai num julgamento. E o homem, esse tipo de homem, é um homem muito recalcado. Ele tem recalque dessa mulher que não precisa dele. Dessa mulher que é melhor que ele. E o melhor, no sentido de valor que eu digo assim, é mais bem-sucedida, é mais bonita. Não tô falando em valor. Sim, claro. De seres humanos, mas tô falando assim, é mais bem-sucedida, chegou mais longe que ele, é mais bonita, é gostosa. Nem olha pra ele, nem dá bola pra ele na rua. Se ele chega nela, ele sabe que ele não vai conseguir nada. É uma mulher mais interessante, mais estudada. Então esse homem se recalca. Porque antigamente, se a gente for voltar aí 40 anos, 50 anos, esse homem medíocre, ele casava. Ele conseguia uma mulher. Se ele ganhasse ali 2 salários mínimos, 3, ele pegava uma mulher que precisava dele para sair da casa dos pais, porque essa mulher não tinha mercado de trabalho para ela. Então, a única saída... Famoso macho alfa, né? A única saída para essa mulher 50 anos atrás para trás era casar. Porque senão ela ficaria solteirona dentro da casa dos pais. Ela não tinha trabalho. Ela não tinha como se sustentar sozinha. Então ela precisava de um Jurandir horroroso qualquer para tirar ela de casa, para ela casar. E para não ser discriminada também, né, pela sociedade. Para não ser discriminada, enfim. E aí, geralmente eram casamentos até meio arranjados. E esse cara tinha a mulher dele. Então qualquer horroroso naquela época, podre, tinha uma mulher porque ele tinha alguma questão financeira que ele conseguia tirar aquela mulher de casa. Hoje não. Hoje as mulheres se bancam, trabalham, têm o seu próprio dinheiro, então elas têm poder de escolha. Então elas não escolhem esses caras. Então, mas a gente está falando muito, mas o homem, ele como opressor. Mas assim, existe hoje todo um grupo grande de mulheres que falam, eu sou uma mulher, uma esposa troféu. Então assim, tipo, a mulher se colocando nesse papel que as feministas lutaram para tirar. Então, assim, quando eu vejo pessoas bem-sucedidas até financeiramente, assim, não, eu sou uma esposa troféu porque eu quero ficar em casa, acordar a hora que eu bem entender, ir para academia, pegar o cartão do meu marido, gastar como se não houvesse amanhã. Então, assim, o que explica mulheres estarem tendo esse retrocesso? É o machismo também. Quando a gente fala de machismo, a gente não atrela ele diretamente ao seu gênero, não é ao homem. O machismo, ele é uma estrutura social, né? Então, nós, mulheres, também somos vítimas e também propagamos. Não à toa eu falei, há alguns anos atrás, antes de eu ter 40 anos, eu também era uma mulher que tinha várias falas machistas. Eu também achava que o feminismo era sovaco cabeludo, sei lá o quê, raiva, porque eu nunca tinha sofrido machismo na minha vida. Assim, direto, né? Óbvio, a gente sofre no dia a dia sem perceber, mas nada assim discriminatório direto. Até o ponto de eu criar uma página falando da minha escolha de não ter casado, de não ter filhos, de ser feliz. Comecei a... Opção. Por opção. Eu namorei bastante na minha vida e não quis seguir para casamento com nenhum deles. Também não sou contra. Se algum dia aparecer alguém que eu acho que vale a pena ter um modelo de casamento legal e com parceria, terei. Mas até agora não me faz falta. Não tem nada que me faça querer abrir mão do que eu tenho hoje para ter alguém ali dividindo. Então, eu também fui vítima desse machismo que está instaurado
na sociedade para mulheres, para homens, para crianças, para meninas. Quando você tem uma filha mulher e você dá uma boneca e uma cozinhazinha para ela ficar cozinhando ali enquanto o menino vai jogar bola com a turma, é machismo. Por que você já... Bom, a minha filha menina, ela tem que cozinhar, tem uma cozinha, tem uma casa da Barbie, lavar roupa, passar roupa, um tanquinho. A minha joga bola comigo. Tá vendo? Então, assim, nós todos somos. Então, tem mulheres que replicam e reproduzem todo esse sistema machista porque, de alguma forma, elas não conhecem outra coisa. Elas não têm esse letramento que eu tive a oportunidade de correr atrás e ter. Para elas, às vezes, elas estão num casamento que esse homem tem lavagem cerebral ali naquele casamento, tem algum tipo de relação de poder que ela não consegue abrir mão. Então, quando a gente não consegue sair de uma situação que é difícil para nós, geralmente a gente é contra... É uma coisa psicológica. Você é contra aquilo que você não consegue ter ali. Mas não pode ser uma opção dela também? Que nem eu vou dar um pouco de exemplo. Eu acredito que sim também. Eu acho que tem mulheres que escolhem, optam por ser donas de casa, sim, por terem a sua vida ali, por terem cuidado dos seus filhos. Eu acho que é um privilégio hoje em dia, se você pode cuidar dos seus filhos 100%, se dedicar 100%. É um privilégio. Eu digo porque eu sou mãe e eu gostaria de ter esse tempo a mais de ficar com meu filho, sabe? De me dedicar. Você sente falta? Pô, eu sinto, porque eu precisei trabalhar, sim, sabe? Eu precisei voltar rápido, eu não pude aproveitar tudo que eu conseguia aproveitar. E eu me culpo um pouco por isso, porque eu queria ter vivido a maternidade mais completa, sim, mas eu não pude, né? Como eu virei mãe solo, não por escolha, mas né, porque ele foi comprar cigarros. Aí não voltou. Mas então. E aí eu falei, pô, bora, né, cara? Sou eu, você e eu, então vamos trabalhar. Não vou ficar dependendo de ninguém, de nada. Eu nunca dependi, né? Sempre fui muito de trabalhar, muito nova. E aí eu falei assim, pô, mas eu queria ter tido mais tempo, sabe? Ter ficado mais. Porém, eu não tive essa escolha, né? Eu tive que voltar a trabalhar, senão a gente já tá lascado. Que nem acontece comigo. A gente também, minha esposa e eu, a gente optou. Nós tivemos um filho que nós acabamos perdendo, né? E aí, quando engravidou de novo, foi opção. Ela quis ficar em casa, cuidando até uma determinada... um mês da minha filha. Mas aí acabou gostando, assim, falou, não, eu vou criar para o mundo não criar ela. Então foi uma opção nossa da gente acabar fazendo isso. Mas você entende que aí é uma escolha? Sim, total. No caso da Babi, não pôde ser uma escolha porque o homem não assumiu o papel dele, né? A escolha não veio dela, nesse caso. Não é sua, no caso. É imposta, né? Tem coisas que a vida... tem coisas que não tem como, né? A gente tem que fazer. Sim. Né? E o feminismo, no caso, ele te dá uma base para todas as mulheres que elas possam ter escolhas. Antigamente, como a Babi falou, as mulheres que eram donas de casa, elas não eram por escolha. Elas não tinham escolha. Elas só tinham a escolha de ser donas de casa. Eu lembro da minha avó, e a audiência pode falar com as suas avós, vocês vão ver exatamente isso. A minha avó, no máximo, era professora de piano para criança em casa. Ganhava uma merreca, não tinha nem como... Meu avô chifrava, teve filho fora do casamento. Ela não pôde sair disso, porque ela não tinha como se sustentar. Então, assim, elas eram reféns. Então, quando você fala, as mulheres também têm o direito de escolher serem donas de casa, eu concordo, elas têm. Desde que seja uma escolha. Desde que elas possam escolher, terem todas as garantias ali daquele marido, parceiro que está ali, de que aquilo ou é temporário, ou que ele vai dar todas as seguranças de que ela precisa para exercer esse papel de dona da casa e mãe por mais tempo, para ele poder trabalhar. Então, é tudo um acordo. Agora, quando o homem não cumpre o seu papel básico hoje, o homem pode fazer isso, a mulher não. Imagina, se você tem um filho e fala assim, não quero ser mãe, não. Tchau. Não existe, gente. Mas minha mulher sofreu também preconceito até hoje, viu? Pela opção dela, sabia? Existe. Por querer ficar em casa? Por querer. Enfim, coisa particular, mas eu falo, não tô nem aí. Tem gente que é contra, que fala até hoje, pô, você tem 2 faculdades, você tem isso, tem aquilo, e tá em casa, você tem que trabalhar. Não, gente, ela não tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar se ela quiser. Sim. É isso que às vezes não entra na cabeça das pessoas. Eu entendo os dois lados. Aí eu vou dizer, por causa própria, não minha, mas da minha comunidade, que eu recebo todos, como eu falei, todos os dias, muitos depoimentos de mulheres que optaram por ficar em casa enquanto eram casadas e tinham filhos e abandonaram a sua profissão, a sua carreira por alguns anos, para elas voltarem depois. Elas não conseguiram mais o mesmo salário, nem a mesma posição, e se tornaram reféns daquele marido que muitas vezes nem era mais marido.
deu um chute, trocou por outra, saiu, ela ficou doente, abandonou, sei lá o quê, ou, enfim, ou os dois mesmo não quiseram mais, e, enfim. E essa mulher briga por uma mísera pensão, anos, não consegue, aí tem alienação parental, enfim, tudo cai nas costas dessa mulher. Então, eu entendo quando tem amigas ou amigos que chegam para essa mãe solo ou para essa mulher casada e falam, cara, não abandona a sua profissão. Eu não entendo julgar, xingar, claro que não, né? Você tem que respeitar. Mas, poxa, tenta pelo menos em casa fazer curso Conversar uma situação, você em casa julgar fazer outra. fazer um curso de atualização, para você não estar tão desatualizada, pelo menos um hobby, uma vez por semana, sei lá. Mas não fique alheia do mercado de trabalho. Infelizmente, gente, não é brincadeira, assim. Se você fica muito tempo fora, a Babi, como falou, ela não pode também ficar muito tempo. Primeiro que ela tinha que sustentar, né, a sua criança. E segundo, você fica desatualizada. Eu consegui ficar 9, né, assim, ele nasceu, aí a gente se separou, né? Gente, hoje tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Assim, hoje tá ok. Graças a você. Tá tudo certo, tá tudo ok, tá? Ele tá ok, tá tudo certo, assim, sabe? Tá indo, né? Só porque senão as pessoas vão pensar também e não é, tá tudo bem. Hoje a gente é mais maduro e hoje a gente sabe lidar melhor com as coisas. Mas na época eu voltei a trabalhar, o Pedro tinha 10 meses, foi quando eu parei de dar. Ele largou o peito, né? Que ele começou a introdução alimentar, ele largou o peito. Aí eu falei, agora é a hora. Agora eu tenho que voltar. Porque antes eu ia, mas ele mamava. Então eu tinha que levar ele. Aí ele ficava na sessão fotográfica, eu parava, dava mamar. Aí o pessoal ficava... O fotógrafo tá contando horário, o estúdio tá no horário. Ninguém entende essa realidade da mulher, né? E eu aqui, vai, meu amor. Enquanto o pai tá aí pelo mundo, sei lá, ou outros tipos de pai que a gente sabe que hoje... Inclusive, é recorde, né? O número de mães solo no Brasil. E muitos filhos não têm o registro, né? Muitos filhos não têm. Isso é triste, né? É triste. E isso é fruto desse O pai patriarcado. desconhecido é tradicional já no RG brasileiro. Então. Eu acho que eu sou machista nesse ponto, porque eu acho absurdo a pessoa, cara. Ninguém é obrigado a fazer filho. Cara, se você fez, seja homem suficiente de assumir. Não, ao contrário, você é justo. Não, é machismo nesse ponto porque eu sou meio radical, eu quero dizer. Porque, cara, se você fez, cara, você tem que honrar com o que você tem e o que você fez. Porque foi opção sua. Pois é, mas aí você se depara com discursos hoje na internet, Red Pill. Tem canais aí com mais de 1 milhão de seguidores de praticamente uns caras... Não tem nem altura, literalmente, caras de 1,60, achando que é coach, que pode falar, falando que uma mulher... É grande. Tudo pequeno, né, inclusive. Os caras achando que... Falando, literalmente, eu tenho vídeos no meu canal que eu reajo a esses caras, falando que se uma mulher, o pai abandonou o filho e uma mulher é mãe solo, a culpa é dela que escolheu errado. Olha o absurdo, que ela abriu a perna para qualquer um. Que ela gostou de bandido, que ela não viu o sinal. Ainda culpabiliza essa mulher que já assumiu um filho sozinha. Mas é sempre um absurdo. É fácil culpar a vítima. No Brasil, a mulher. Mas nesse caso eu digo a vítima é a mulher, mas é a vítima. No caso, a mãe deles deve ser guerreira. Né? Enquanto as outras abriu a perna para qualquer um, mas a mãe dele que talvez criou ele sozinha, porque nem todos, né, tem um pai. Foi exatamente isso. Mas a mãe é guerreira. Mas as que abrem, as outras abrem a perna para todo mundo. Só a mãe dele que vale, né? É isso, só a mãe dele que é a guerreira. E no caso deste específico cidadão, é exatamente isso. Ele é filho de mãe solo. Pois é, então, mas só a dele é a guerreira, só a dele é santa. A mãe dele não abriu a perna para qualquer um. Não. O pai dele não é o filho da mãe, né? É só os outros. Então, pois assim, então. Bom, enquanto isso Freud explica. Eu vou te fazer uma pergunta, Rafa. Claro. Você que é uma loba, nós temos aqui uma quase loba. A nossa amiga quase loba tem um quadro chamado De Frente com Babi. Ai, adorei. Você conhece até de o quadro? Já. Você conhece esse quadro? Conheço, eu vi ali já uma prévia. Você viu que a prévia é boa. A pergunta é, topa ficar de frente? Já estamos. Isso daí vai dar o que faz lá, hein, pastor? Agora uma dúvida. Vou falar talvez da mulher mais falada do Brasil nesse momento, assim, da mulher que assim que meio que conquistou o país, assim.
que chama Ana Paula Renault. Já tô até vestida, ó. Exatamente, ela está influenciando o jeito das pessoas se vestirem, né? As confecções que vestem o BBB lá. Essa roupa é de uma marca que veste ela, que é Então. minha lobinha, a dona. E o que ela significa para você, dentro da tua forma de pensar? Quem é Ana Paula para você? É muito curioso falar sobre isso, porque eu não acompanhava a Ana Paula antes do BBB, eu não seguia a Ana Paula, eu não acompanhava as redes dela, eu só via algumas coisas, uma coisa ou outra no Twitter, e eu tinha aquela impressão de que, nossa, ela milita demais, nossa, que chata. Então eu não seguia. Só que quando eu não via, não acompanhava, eu via poucas coisas já. Mas ela dava, era como se ela desse palpite sobre tudo, né? E aí eu não gostava. Mas quando ela entrou no Big Brother e eu vi o quanto ela é coerente e o quanto os palpites que ela dá ali dentro, assim como dava aqui fora, eram muito coerentes com quem ela é e com os valores que ela defende, eu passei a me apaixonar. E eu me apaixonei pela Ana Paula. E hoje eu a defendo não só como uma mulher com esses valores, mas como uma mulher livre, uma mulher também da minha idade, que também não tem filhos, também escolheu não casar, ou enfim, ou foi consequência da vida, mas que é uma mulher forte, de opinião, e que é muito julgada justamente por isso. Inclusive foi julgada dentro do Big Brother por não ter filhos, né? A gente E ela viu. falou por quê, né? Que ela não teve filho. Falou? Eu Falou, também não ela vi. disse. Ah, vocês assistem Olha, Big Brother? Eu assisto, esse eu tá? não vi. Eu não sei. Ela disse que ela não teve porque a mãe dela faleceu quando ela tinha 12 ou 15 anos. Ela era adolescente. E ela não quer que o filho viva sem mãe. Então, se ela faltar, ela não sabe o que vai ser do filho. Por isso que ela optou Ela por criou não ter esse um filho. medo, né? Esse trauma. Criou um Que trauma por causa triste. disso. É. Então, tá vendo? E você ser julgado. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por ela, uma admiração absurda. Eu gostaria de conhecê-la quando ela sair. E tem total minha torcida. E não apenas pra ganhar programa, que eu acho que ali é o de menos, mas pra ganhar o mundo, ganhar um discurso, ganhar um espaço aqui fora. A gente precisa de mais mulheres assim. E é curioso porque ela vai ser uma vencedora surpreendente. Assim, acho que o BBB teve um vencedor surpreendente, foi o Jean Willis, porque é um cara que chega publicamente e fala assim, eu sou homossexual e conquista o Brasil. Sim. É uma Numa exceção época em tanto. que não existia isso, Exatamente, né? num país que era ainda mais conservador que hoje, talvez, sei lá. E assim, aí de repente aparece uma mulher super empoderada, assim, que bate de frente com a sociedade conservadora e vai ganhar também. Sim, acredito que sim. Se não ganhar, vai ficar ali entre os três, mas ela já ganhou o melhor, né? Que é a admiração, o espaço. E ela já tem um monte de campanhas pra fazer, né? Já tá com um amém. monte de gente. Já disse. Já A tem gente um monte de precisa fila. ocupar esses espaços, né? Eu, como uma mulher 40 a mais e tendo um canal grande para mulheres de 40, eu só bato palma. Eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, não só por sermos mulheres, com voz e com opinião, mas por sermos mulheres maduras também, que esse espaço não era nosso há um pouquíssimo tempo atrás, né? As mulheres eram descartadas com 30 anos. Hoje você vê a Gisele Bündchen, tudo bem que é a Gisele Bündchen, mas você vê a Gisele Bündchen com 43 fazendo campanhas, lindíssima também, que para modelo aquilo era impossível de se ver nos anos 80. Então, a pequenos passos a gente precisa ocupar espaços. Então, eu sou muito fã, assim, da O mulherada. Leonardo DiCaprio, ele fala que ele namora só até 27 anos, né? Pô, e é um cara esclarecido, um cara muito... Com 50, né? Então, e ele fala que só chegou nos 27 e acabou pra ele, né? E ninguém julga. Você já caiu, Babi. Você Graças caiu. a Deus. Graças a Deus, né? Sabe por quê? Porque eu fico perguntando, gente, e quando ele envelhecer? Mas ele já tá velho, Ele já tá Babi. velho. Não, mas quando ele ficar mais velho? Nunca vai faltar essa galera, porque... Mas assim, não vai nem subir mais. A pessoa que vai estar com você vai ser só pelo teu dinheiro. Será que vale realmente a pena? Porque você tá procurando beleza, ok. Qual? Interno ou tipo externo? assim, ele tá procurando beleza numa menina mais Exterior. nova. E Tá juventude, tudo certo. Tá tudo certo, não tem problema. É um acordo, né? Se você está velho, porque ele era lindo, né? Era. Mas se você está velho, a beleza passa. A beleza passa pra todo mundo. Se você está velho, você é rico. Ela vai procurar o quê em você? Se nem sobe mais, vai procurar o quê em você, meu amor? Dinheiro. E ele Mas procura o Viagra. Mas ele sabe, possivelmente ele É um saiba acordo, disso, né? Mas você sabe que nem o Viagra daqui a pouco funciona. Ah, mas tem umas bombinhas aí, filha. Ah. Ih, você aperta aqui o negócio faz... Ih, hoje em dia... Não, Mas mas eu tenho- imagina, a primeira tosse ela vai falar, ai, É. não, por favor. Mas eu tenho, não eu, né? Essa teoria não é minha, inclusive o Karnal fala muito bem sobre isso, que é que todo homem, tô generalizando, tá, gente?
vamos ver que não são todos, mas o homem heterossexual, ele é heterossexual e homoafetivo. O que isso significa? Que os homens heterossexuais, eles são criados para terem a sua sexualidade, o seu interesse sexual por mulheres, mas a sua afetividade, amor, admiração, conversa e, enfim, cumplicidade com outros homens. Então, o DiCaprio... Não, mas é verdade, assim, tipo, os nossos grandes amigos são homens com quem a gente fala besteiras, fica à vontade para contar coisas que a gente não conta para uma mulher. E assim, a gente vai no futebol, você abraça o cara do teu lado, porque o teu time fez um gol. Então, assim, realmente, essa relação de amizade, não nada sexual, mas essa afetividade. Afetividade, ela é realmente com os amigos. Você... Tem isso daí, mas eu falo tudo pra minha mulher, cara. Eu não aguento. Eu não sei esconder, eu juro, eu não sei. É mais fácil falar. Então tá tudo certo. Até quando eu trabalhava com gravadora... Mas não é nada escondido. Não digo escondido. Coisa que, às vezes, eu falo por falar, entendeu? Que, de repente, até conversei com... Mas eu digo de admiração. Porque, por exemplo, fizeram até, por conta dessa fala do Karnal, algumas páginas fizeram aquele povo fala, e foram nas ruas e tal, e perguntaram pra homens, num geral, né? Me dá 3 pessoas que você admira. Todos respondiam 3 homens. Não. Ninguém respondia mulher no meio. E quando perguntavam, e 3 mulheres? Logo depois, eles ficavam meia hora pra pensar, não via ninguém. E ainda falavam, minha mãe, minha sogra, minha irmã, minha filha. Então, não tinham mulheres de poder, mulheres públicas que eles admirassem. Eu tinha. Até falei pra minha mulher, se um dia eu te trair, pode ficar tranquilo que vai ser com a Ivete, aí eu vou te contar também, tá? Mas aí por beleza, por tudo. A gente tá falando uma pessoa também. Não, mas como uma pessoa também. Uma admiração intelectual, uma admiração de tipo uma Leila do Palmeiras, sabe? Uma mulher que tem um alto poder, uma mulher que conquistou aquilo ali por competência. É que também não tinha muito, né? Agora que tá tendo mais, se a gente for ver também, né? Assim, mais publicamente, e a primeira que chegou já é melhor, porque hoje em dia, assim, no futebol, ninguém tem uma presidente de clube igual ela, assim. Não, Leila é maravilhosa. Juntar todos esses marmanjos que estão há 50 anos. Não dá um terço dela. Um terço dela. Que meio? Um terço dela. Você vê no Corinthians, não tem ninguém lá, cara. Não time nenhum, né? E olha o quanto que ela sofreu. Agora menos, mas ainda mais ou menos. Mas no início... Mas ainda sofre. Ainda sofre, né? O meio muito mais. 3 jogos que sofre. E você vê outro dia o Neymar, não sei quem apitou porque tava de Chico, usando a menstruação feminina como uma... Gente, é podre. O meio do futebol é muito machista. O meio do esporte ainda tem muito pra evoluir. E graças a Deus a gente tem uma Leila, né? Lá. Mas vão me zoar porque eu sempre defendo o Neymar. Assim, por exemplo, nesse caso... O aposentado. Cai. O herói da Copa. O influencer. Assim, para! Por exemplo, ele chegou e falou essa frase. Uma frase assim mal construída. Foi uma coisa que, assim, que você fala nos botecos há 50 anos, assim... Então, pelo mesmo motivo, então não poderia dizer assim, a mulher tá de saco cheio? Porque é um... Não, mas aí saco cheio é diferente. Mas também um... Saco cheio não é ligado a gente, tudo bem, saco cheio é do cara tá sem gozar há muito tempo, o saco tá ali. Aí ele fica puto, né? Mas não tá no inconsciente coletivo dessa forma como tá de Chico. Não tem só pejorativo. Eu achei excessiva essa cobrança por uma frase que, assim, que é repetida há muitos anos. Sim, assim, mas hoje a gente tem uma consciência... Não pode deixar. Hoje a gente tem uma consciência muito maior, assim como a gente falava piadas homofóbicas há um tempo atrás, racistas, e que a gente viu que não são piadas, né? Porque reforçam um estereótipo em cima de pessoas que são oprimidas de uma certa forma. A mesma coisa essa piada. É uma piada. É uma coisa do consciente coletivo. Mas não é legal repetir. Então eu acho legal você conscientizar. Não precisa tratar como se ele fosse um criminoso. Mas assim, até porque essa específica não foi com essa intenção. Mas, sim, ir para as manchetes e falar, olha, gente, isso não é legal. Olha que você trazer a menstruação da mulher como algo pejorativo para xingar um cara, por quê? Então, trazer isso para a consciência eu acho importante. E não é só isso, né? Ele é um formador de opinião, né, cara? É diferente de você virar e falar isso daí, por mais que, de repente, pode repercutir. Ele é um cara formador de opinião. Então, tudo que ele falar, cara, tem muita coisa na frente Replicam, lá. né? Ele é vidro, né? Ele é vidro para quebrar, né? Vidraça. É complicado. Não pode. Mas ele é aposentado do futebol. Isso ninguém pode negar. Você acha que a galera dos 15, dos 20 anos estão mais conservadores? Depende. As mulheres não, mas os meninos sim, infelizmente. Então a gente tem pesquisas até, estava falando até com os meninos nos bastidores. Hoje a gente tem pesquisas mundiais que mostram que a geração Z e a que está vindo, a Alpha,
elas já são meninos mais conservadores e as meninas mais progressistas. E que isso vai ter um reflexo na idade adulta deles, que vai ter uma discrepância total de diálogo. Porque Realmente, cada um de um lado fica difícil. Exato, porque a tendência é que as mulheres cada vez mais fiquem progressistas por conta dos nossos direitos, da nossa conscientização, da gente ir para o mercado de trabalho. E esses homens, em vez de se adaptarem a essa nova realidade, eles querem tentar segurar essas mulheres de alguma forma porque estão perdendo espaço. Como eu falei, antigamente qualquer Jurandir horroroso casava. E eles hoje veem a dificuldade que é muito maior para eles de conquistarem uma mulher, de terem uma parceira, porque eles não precisam deles mais. Então, esse tipo de homem acaba indo por esse caminho de querer barrar essa evolução feminina, porque isso ofende ele. Porque senão ele não é ninguém. Ele não é capaz de conquistar uma parceira. Ele só consegue conquistar uma mulher se ela depender dele, né? Mas Então, você não acha que tá difícil pros dois lados conseguir um relacionamento hoje em dia? Cara, Babi, eu acho que talvez sim, mas, por exemplo, eu falo por mim, eu tô solteira há 12 anos, vai fazer 13. E por total escolha minha. Solteira que eu digo sem relacionamento formal, né? Claro que... Namoro. Eu tenho eu saio, eu tenho meus casinhos, enfim. E por quê? Né? Então, eu vou trazer pra mim e para as minhas seguidoras, geralmente, que reportam isso. É justamente por essa... Já está começando essa discrepância. A gente sai, conhece alguém e tal, os homens não se atualizaram, a maioria deles. Os homens não têm um assunto que nos interessa. A gente já está independente, a gente quer trazer assuntos de variedades. A mulher, a gente lê muito, a gente estuda, a gente gosta de música, a gente viaja e a gente vai para esse encontro. O cara geralmente vai em busca apenas de sexo ou aquele papinho querendo te levar para cama. Não que mulheres não gostem de sexo, gente. A gente gosta e tá tudo bem. Mas para um relacionamento, isso já pesa. Você fala assim, porra, eu tô querendo trocar uma ideia, conhecer a pessoa, falar de viagem, falar de outros interesses, o cara... Paga um jantar e quer levar pra cama, né? Exato. Então, O cara hoje tá assim? Tá. Ele tá sem papo hoje? Você vê que o cara de 40 a mais, ele não tava sem papo. Ele tá regredindo? Tá. Tem uma pior. técnica legal. Você conversa por uns 3 meses. Se a pessoa continuar insistindo, amiga, ele quer mesmo te levar pra jantar e te Eu conhecer. demorei 1 ano pra conseguir namorar a Carol. Pelo menos você já faz um filtro aí, né? Então, pelo menos você já vai entendendo pelos assuntos. É. Olha, esse assunto não bate muito comigo. Esse aqui já bate. Então, Sim. você tem ali um tempo pra vocês conversarem, estenderem, ver se ele manda bom dia, ver se ele manda um interesse. Sim. Mas o homem também tem Vê que... se ele te procura, aguentar né? aqui, tem que ser forte também, hein? Não, mas Aqui, olha... toma porrada, eu viu, deixo, filha? eu Não, mas deixo toma lá porrada. 1 mês, É, 2 meses. mas tá Pô, se a certo. pessoa Geladeira? continua... É um porque fio. Você põe na realmente- geladeira, Babi? Você põe na geladeira, tipo assim, a pessoa te liga, você sai e tal, aí você fala, não, agora eu vou dar um gelo pra saber se quer ou não. E aí a pessoa vai te ligando e você não atende, ou dá um migué, ou... Não, na quem verdade, sabe? eu sou bem vulnerável, assim, sabe? Não é que eu gosto de parecer vulnerável. Não, tem coisas que eu me deixo ser vulnerável. E tem coisas que não. Mas é tudo pra mim ver se a pessoa vale a pena eu ser eu mesmo, ou se não vale. Então, o meu critério, eu sou muito Qual a criteriosa. estratégia? Qual a estratégia? Eu sou muito criteriosa para saber se aquele homem ele vale o meu tempo. Por quê? Porque eu vou deixar o meu filho, eu vou deixar as minhas coisas que são muito importantes para mim, para me dedicar a ter tempo a ele. Então eu quero saber se ele merece esse tempo Sim. que ele vai se dedicar a mim e que eu vou me dedicar a ele, porque ele também tem coisas para fazer. Então eu vejo se, né, que é uma pessoa que trabalha muito, se ele tem tempo para também estar comigo. Ele tem tempo para mandar bom dia, ele tem tempo para ver como é que eu estou, ele tem tempo para ouvir minhas coisas. Então ele vale a pena. Então ele vale a pena eu sair para jantar, para conhecer. Eu faço esse filtro antes, Sim. sabe? Mas eu não vou por esses jogos, não. Se eu não tô interessada, eu falo, olha, amigo, dançou. Tá vendo? Você que tá aí, ó, já entendeu metade do negócio. Agora a Não outra combina, metade é contigo. Não combina comigo, você gosta disso, eu gosto daquilo, não vai rolar. E eu não ge- vou ter problema lá na frente, né? Em geral, a mulher de 40 gosta de que homem? De homem de 40, de homem mais novo, de homem Então, mais velho? está havendo um fenômeno nas redes sociais. Eu digo que eu fui uma das pioneiras a falar sobre esse assunto, se não a pioneira. Não vou me botar pioneira, não, porque tem as novelas, enfim, já tiveram obras que já trataram disso muito antes de mim. Mas no Instagram é. No Instagram, talvez, que eu brinco que somos as mucilobas. O que Mucilobas. seriam? Que vocês chutam que seriam I don't know. Lobo, lobas com novinho. mucilão? Ah, acertaram. Os novinhos. Ele acertou perfeito, que a loba com mucilon e a Babi novinha.
E esse fenômeno foi muito engraçado, porque quando eu fiz 40 anos, a minha vida mudou afetiva, assim, né, de paquera, porque eu saía com as minhas amigas, ia pra festa e tal, não sei o quê. Era só menino novo que chegava em mim, né? Menino novo mesmo, assim, 20 e pouco mesmo, 22, 23. E aquilo começou a me assustar. Eu falava, gente, mas por quê, né? Por que tá vindo? E eles vinham com toda a autoconfiança e atitude e tal, pra chegar a conversar, puxar. E eu sempre falava assim, mas quantos anos você tem? E aí eles super confiantes, 22, por quê? Quanto você tem? Aí eu ria, aí eu falava, 40. Impossível. E aí, isso estimulava mais eles, né? Eles aí sim queriam mostrar que era um homem. Não, e eu nunca dei bola, até que eu dei bola pra um que foi exatamente mais insistente, ficou ali um tempo, ele tinha 25, eu tinha 41 já. E foi incrível, assim, não foi pra frente, porque eu realmente não queria algo sério com alguém com a diferença. Eu tive preconceito, né? Mas uma pessoa que eu tenho contato até hoje, virou um amigo, e uma pessoa incrível, com uma bagagem intelectual super bacana. Ele também era músico, trabalhava em gravador, então tinha um repertório de assuntos então super a gente legais. conhece, pastor. Pode ser. Era tipo trainee, né? Agora eu não sei, deve estar efetivado, hoje já deve estar com 30. Não existe mais nem gravadora, coitado. Né? E, enfim, um menino super legal, e eu lembro que, sei lá, no segundo, terceira vez que a gente saiu, ele virou pra mim e falou assim... Eu queria te perguntar uma coisa, pra ser bem sincera. Quais são as suas intenções comigo? Ele que veio? Ele que veio. Eu achei aquilo tão bonitinho. E eu falei assim, gente... E aí eu fui compartilhar no 40 anos sobre isso, né? Sem citar nomes, mas falei da minha experiência. E eu falei, gente, saí com o Mucilon. E foi incrível. E aí eu falei do meu preconceito da idade. Ótimo. E aí pegou essa coisa do Mucilon. Não fui eu que criei o termo Mucilon. Eu tinha visto já em algum lugar, mas acredito que eu fui uma das que propagou o termo. E como eu falo das lobas, esse eu criei. Esse eu patenteei, o Muciloba. E aí foi muito engraçado, porque um pouquinho depois, a Sabrina Sato, ela é minha seguidora, né? E a Sabrina, ela começou a sair com o Nicolas Prats, né? E ela acho que tinha 43, ele 26, era uma coisa assim, 42, 23, 25. E eu fui uma das primeiras páginas que deu a notícia, porque eu vi a fofoca, botei e tal. Ela era minha seguidora, então eu fiz com o meu carinho, assim, sabe? Elogiando e tal. E viralizou, assim, o termo Muciloba, chamei de Muciloba. Aí eu entrevistei ela, eu falei, o que é pra você ser uma Muciloba? Ela, eu amo ser uma Muciloba. Então, assim, as mulheres hoje estão se permitindo, e eu tava contando pros meninos nos bastidores, eu tô no aplicativo de relacionamento, só um que eu tenho. E anteontem eu falei assim, deixa eu dar uma chance pros mais velhos. Aí eu aumentei pra 52 anos, eu nunca fiz isso na minha vida, o meu tava sempre 45, eu tenho 44, tava sempre ali na minha idade. E pra baixo, né? Tipo, 32 a... 44 menos. Eu não gosto de 20 e pouco, não. Mas depois dos 30 ali... E aí, eu falei, deixa eu subir aqui para uns 52, vamos ver. Gente, só tragédia, Babi. Eram umas múmias. Aí nós estamos fodidos, então, pastor. Umas múmias. Mas múmia, gente, múmia. Não tinha condições. Eu falei, não, gente. Não tinha uns tio Grau? Nada, só na novela. Um Brad Pitt, um George Clooney. Mas em que sentido? No em visual São Paulo ou no não tem, intelectual? gente. Pode ser que tenha em outro lugar. No visual ou no intelectual? No visual. Não, eu nem cheguei, não cheguei nem a dar like. Gente, era impossível. E aí você vê a mulherada... Porque meu aplicativo eu coloco pra todo mundo. Porque eu sou nova em São Paulo, né? Eu cheguei aqui tem 8 meses. Então eu baixei esse aplicativo, que é um aplicativo que não é só pra date. Ele é pra conhecer, fazer amizade também. Então o meu aplicativo tem todo mundo. Tem homem, mulher, só muda a faixa etária. E aí, as mulheres que eu vejo lá de 40 e pouco, lindas. Mulherada voando, sabe? Gente, as mulheres, elas estão muito lindas. As mais velhas, assim, sabe? Eu fico, a Sabrina. Gente, Débora Seco, Paulo Oliveira. Que é isso? Não, pois é, mas você fica de cara, gente, não é possível. Aí você olha os homens, só pro Cauã de beleza nessa idade. E eu? Não, mas falando assim sobre... pastor. Ó, dois aqui, ó. Sobre os novinhos, acho que a gente aqui tem mais preconceito na nossa cabeça, né? Do que porque eles chegam. Eles não estão nem aí. Eles chegam de verdade. Eu tava no fogo de chão, eu fui comer ali no shopping, aí tinha um menino parou. Juro por Deus, gente, um menino de chinelo, short, assim. Ô, tia. Molequinho. Eu falei assim, pô, esse menino vai pedir dinheiro pra mim. Vai pedir, ô, tia, paga um prato pra mim, eu vou pagar, porque eu não consigo. Aí eu já passando aqui, quer ver que ele vai pedir pra me pagar um prato pra ele. Aí ele falou assim... A moça do caixa aqui, eu fui pesar minha comida dele. Você é solteira? Aí eu falei,
O meu filho tem idade pra ser sua mãe. A música do caixa. Eu achei que ele ia pedir dinheiro. Com chinelinha havaiana, bermudinha. Mas hoje a moda é chinelo e pijama. Mas parecia como ele tinha 14, 15 anos. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vou ser presa. Mas eles são cheios de atitude, assim. Então, eu digo que os homens mais velhos estão perdendo espaço não só porque estão um bando de múmia, a maioria, mas porque estão múmias de cérebro também. Porque, como eu falei, a gente sai pra conversar, tudo desatualizado da vida, machista, ou não, sabe, não tem assunto, uma coisa datada, um negócio. E os meninos mais novos, tirando os Red Pills, né, que é esse movimento que também tá assolando os meninos novos, mas os que não são... Então, pra frentex, eles adoram a mulher bem resolvida, eles gostam de mulher mais velha porque é mais independente, não é aquela pessoa muito grudenta, porque quando a gente é mais nova, a gente é mais insegura, normal. Então, a gente já tá voando ali, eles gostam do papo, então... Os homens mais... Eu digo que o jogo virou. Tem exibicionismo também, porque, por exemplo, um moleque de 20 e poucos anos, assim, tipo, com você, com a Babi, assim, pra ele, nossa, eu consigo troféu, conquistar, né? uma mulher de verdade, assim, Sim. vamos dizer, né? Então... É um troféu isso aí, Sim, né? mas olha que legal. Enquanto a gente é um troféu pro menino de 20 e pouco, o de 40, 50 tá chamando a gente de velha, dizendo que a gente não serve pra nada, que passou da idade, que é um bagaço. Então, sim. Entendeu? E me fala uma coisa, Rafa. E na academia? Você falou nos bastidores pra gente que você faz academia. Sim. E lá? Existe paquera? Não existe? A galera lá é mais avançada, menos? Eu moro o papo? Eu moro na Frei Caneca. Eu acho que isso explica, né? Minha academia Tudo bem, vai. Então vamos antes de você vir pra São Paulo. O pessoal vai. pergunta do look, não pergunta de você. Dicas de maquiagem, as amigas. Nossa, gente, tá insalubre, viu? Pra hétera morando Isso também atrapalha bastante vocês, né? Não, eu escolhi um bairro gay pra morar. Eu amo os gays, eu não escolheria outro lugar. E eu escolhi um bairro gay por causa dos gays, que eu sou apaixonada. Eu me sinto em casa. Então, nesse ponto, eu não paquero na academia por conta disso, mas... Ai, gente, eu acho que... sei lá, tô falando sem saco. Acho que se a Babi também corresponde da mesma coisa. Eu não sei saco pra sair pra paquerar. Pra mim é muito difícil sair, assim, pra date. Eu tenho que escolher muito. E quando eu escolho, assim, eu fico com aquela pessoa durante um tempo. Também eu saí de um relacionamento tem 1 ano e meio, que eu namorei. Aí saí, agora estou solteira. Não dá uma preguiça? Dá uma preguiça. Eu acho que todo mundo, em qualquer faixa etária, hoje em dia, tá com uma preguiça pra se envolver. Porque você vai falar, meu Deus, sabe? Você vai lá, às vezes não é o que você espera. Tanto né? Ou tanta outra pessoa. Aí você E perdeu o papo é tempo. pelo celular, não? Porque A hoje maioria, tem muita gente né? pelo celular, né? Sim, bem mais fácil. Até cara a cara, tô falando, de repente, né? Porque A hoje em gente tem dia que até... estender o assunto pro celular pra ver se o negócio vai estendendo pra ver se vale a pena pra poder sair. Porque... Não, e os últimos, gente... Olha, eu tenho cada história de date que eu vou te falar. Que aqui em São Paulo, eu comecei a me permitir ir pra date pra conhecer gente. Porque, como eu falei, eu sou nova aqui e eu moro no mundo gay. Então, eu falei, bom, pra eu conhecer alguém, eu vou ter que estar no aplicativo. E aí, eu saí por alguns dates e, gente, é uma tragédia. Em um cara veio me contar... Semana passada eu tomei um golpe de uma garota de programa. Eu falei, gente... Oi? Com meia hora de conversa... O outro veio me receitar cogumelo mágico. Aí eu falava, gente, não é possível. Eu falei, não é possível. E olha que eu fico conversando 3 semanas. E qual a idade? Não era novinho, não. Mas 40 menos, mas 30 bem mais. Assim, 38, 39. Eu digo que é minha faixa etária, porque eu tenho 44, é a mesma coisa quase. Não era menino novinho, não. Eu vou ver se eu baixo pros 20, porque não é possível, gente. É cada papo torto. E quando o papo fica bom e o negócio dá, teve... que eu me apaixonei, que foi legal, que era um cara mega maneiro, ghosting. Do nada. Tipo assim, a pessoa dizendo hoje que, nossa, você é incrível, era tudo perfeito, dando presente, no dia seguinte some. Aí você fica assim, eu falo, gente, mas não é mais fácil, por isso que eu digo os homens mais velhos, não é mais fácil você chegar pra mulher e falar assim, olha, você é incrível, você é legal, mas pô, eu tô num momento, eu não quero, ou tô sentindo que eu tô me apegando. Pode ser qualquer desculpa, gente, mas fala. Fala. Sabe, a pessoa some. E eu digo, os mais novos, pelo menos na minha experiência, como o outro que eu te conto, eles falam mais, sabe? Eles já estão mais sinceros. Eles falam, poxa, olha, tô mais interessado nisso. Ou então, assim, eu quero namorar. Ou então, não, eu já tô só um casual. Eu acho que o homem é meio covarde pra encarar a mulher e falar. Compromisso, né? Não, de ser sincero, até para pedir divórcio, geralmente... E aí é uma outra estatística que eu não sei se vocês sabem. A maioria dos divórcios no Brasil, eu tenho um dado do Brasil, eu não sei do mundo, mas no Brasil é pedido por mulheres.
A maioria, mais de 53% dos divórcios são pedidos por mulheres. E a idade dessas mulheres é 41,3 anos. Se eu não me engano, podem jogar aí no Google. Então, a faixa etária das mulheres que pedem divórcio, a maior faixa etária é depois dos 40. O homem, ele geralmente não pede o divórcio. E aí, a gente entende do porquê. Primeiro que ele não sabe dialogar com essa mulher. Ele geralmente arruma um amante, faz um monte de coisa errada para que essa mulher peça. Ele começa a mudar, ele fica frio, arruma amante, faz de tudo pra mulher terminar, mas ele não tem coragem de dar o fim, até que essa mulher vai lá e tenha coragem. Porque a coragem geralmente vem da mulher. O homem, pra ele pedir um divórcio, ou é porque a amante está pressionando ele muito e ele já pede, já tendo alguma coisa ali engatada, mas é muito raro um homem pedir um divórcio pra ficar sozinho. Ah, não, resolvi ficar sozinho. Quero pai. Muito difícil. Então, a gente tem esses dados realmente de que os divórcios são pedidos pelas mulheres. Mas eu vi uma pesquisa recentemente que falava assim que a mulher, a partir dos 40, ela tem 3 vezes mais chance de enfrentar problemas financeiros quando pede o divórcio, assim, porque o marido vai lá e não paga a pensão, larga ela e se vira. Aí, então, assim, a mulher, depois dos 40, ela fica ainda mais à mercê dessa dependência financeira. Exato. Né? Porque é a nossa geração ainda, a minha, né, aqui, ainda que cresceu com a questão do patriarcado, do machismo, de que a gente tinha que casar, ter filhos, arará. A gente, depois que tem filho, tem que ficar em casa. Não, a mulher não pode ser... A gente vê esse discurso hoje dos Red Pills. A mulher não pode ser carreirista. Mulher carreirista pula fora, red flag. A mulher tem que priorizar os filhos. O filho tem que ser o centro da vida da mulher, a família. Aí acontece isso, a mulher faz isso, prioriza o filho, prioriza o marido. Na maioria das vezes, não são todas. A maioria das vezes, isso é estatístico. Esse cara enche o saco porque a mulher passou a mulher que tinha uma vida interessante, trabalhava, tinha a independência dela, não dependia dele pra nada, chegava em casa, tinha assunto, de repente tá dentro de casa anos, o cara, a maioria das vezes, perde o interesse, porque, não, essa mulher só fica em casa, cuida de filho, só tem assunto de filho, eu chego, só tem assunto de criança, disso, daquilo, essa mulher perdeu a vida própria e ou arruma outra, ou dá um chute na bunda, e essa mulher tá defasada profissionalmente, ela não consegue voltar para o mercado de trabalho, se volta é para um cargo muito menor, não consegue se sustentar e vai parar na justiça, como a grande maioria hoje que a gente tem nos tribunais aí, pedindo pensão, uma pensão irrisória, o cara paga R$300 e acha que ela tá luxando, fazendo botox com R$300 de uma pensão que não dá nem para... E às vezes nem paga, né? Ou quando paga, né? Eu sei disso, minha sobrinha. Enfim. É triste, né? Sobre as esposas troféus. Eu não sei se você chegou a assistir um vídeo da Natália Biuri, que era contra, acho que era 30 esposas troféus, né? Aquele vídeo foi um vídeo bem polêmico, né? O que você acha, né, que acontece ali das mulheres quererem, né? Não só não terem uma vida que acha que é esposa troféu, porque... Eu acredito que pra mim a esposa troféu, gente, calma aí. É mulher jogador de futebol, não é? A esposa troféu, ela tem uma cozinheira, ela tem uma funcionária, aí ela tem um motorista. Aí ela vai trabalhar se ela quiser. Se ela tem uma mesada. Ela tem uma mesada pra ir gastar com ela no shopping, pra fazer os botox, pra fazer os preenchimentos. A esposa troféu não é aquela que... Não é a dona de casa. Não é a dona de casa. Aí você só está sendo remunerada por ser a dona de casa, né? Que era a maioria ali, pelo que deu pra aparecer, porque, né? cara, dona de casa, meu Deus, é muita função. Cuidar dos filhos, né? Você trabalha mais do que eu, minha mulher, viu? Então, ela só está recebendo a remuneração ali, né? A esposa troféu é aquela que luxa mesmo, né? Aquela que, vou viajar. Vou ali na Itália, ou vou viajar 11 horas da manhã está na academia, ou se não sem no dar salão. satisfação pra ninguém, nem pro marido. Ela exatamente. chega ali, o almoço tá pronto, entendeu? Então, assim, tem uma grande confusão que rola, né, nas redes sociais hoje em dia sobre... Sim. E é 0,0001% das mulheres do mundo são esposas troféu. Gente, ninguém vai achar um Neymar, né? Ninguém vai achar um Neymar a cada esquina, um Vini Júnior, sei lá quem, trilionário, caro. Espero que não ache mesmo. Pra sustentar e você ficar ali só indo pra Pilates, gente. Primeiro que completa, não fecha a conta. Não tem tanto milionário pra tanta mulher, não tem. E segundo, como a Babi falou bem certo aqui, são donas de casa que acham que porque não pagam conta em casa, são esposa troféu, não tem nada a ver. Elas não estão pagando conta, mas elas estão cozinhando, passando, lavando, cuidando de filho.
E a maioria ali não tem nada. A maioria eu não vi nenhuma ali com perfil de esposa troféu. E a Natália tá certíssima ali no que ela colocou. E o que eu acho? Se você quer ser uma esposa troféu e você encontrou um cara milionário, ganhou aí na Mega Sena, encontrou um cara milionário, nada contra você querer ser esposa troféu, mas faz o seguinte, faz um acordo em cartório, seja onde for, com uma mesada estipulada no seu nome todo mês, com valor, um apartamento no seu nome, o carro no seu nome, se o cara é tão milionário, isso pra ele... Né? Porque pra mim, esposa troféu é só de milionário. Né? Não é do cara que é concursado ali, CLT. Então, beleza. Então, faça um acordo. Aí eu não vejo problema nenhum. Porque essa mulher, se um dia ela quiser sair dali, ela tem um amparo dela financeiro. Ela fez o pé de meia dela. Aí ela, sim, foi um troféu. Agora, cara, uma mulher ficar aí luxando com o dinheiro do cara, não tem nada no nome dela, não tem uma conta, não tem nenhum pé de meia. Gente, isso aí é receita para o fracasso. É receita para amanhã ser trocada por uma... Porque quando você é uma mulher troféu, o que é um troféu? É um objeto. Né? É um objeto de ostentação. Você tem um tempo, tem um prazo de validade. Esse troféu envelhece, esse troféu adoece, esse troféu perde o interesse, esse cara vai trocar por um mais novo. E aí, o que você ganhou da sua vida? Que pé de meia você fez? Então, não é aqui fazendo juízo de valor, achando que é imoral. Não acho que é imoral. Se você tem um acordo com o cara... Bota no seu nome, bota um apartamento no seu nome, bota um carro no seu nome, pega uma mesada, não tem problema nenhum. Não seja boba. Agora, a galera que fala que é esposa troféu não tem nenhuma mesa, não tem nada. Tem nenhum dinheiro na conta. Pode estudar, né? Fazer vai alguma estudar, vai coisa. investir em si mesmo. Investir você nunca vai ser perda de tempo, né? Exatamente. Arrumar um estudo, alguma coisa que você vai poder usar lá na frente. Exato. Né? Eu só tenho mais uma pergunta aqui. O que você acha sobre as mulheres que querem, né, o tal do sonho do homem provedor, né? É tipo isso, né? Ser uma esposa troféu. Eu acho o seguinte... O que é pra você um homem provedor? Pra mim, o provedor, ele não tá... Primeiro que é uma coisa que eu acho cafonérrimo, né? Você fala, eu quero um homem provedor. Gente, todo mundo aqui é adulto funcional. Eu acho que são 2 adultos convivendo e dividindo tarefas. E dentre essas tarefas existem boletos, que são tarefas de adulto, né? Começa daí. Agora, isso tudo depende da relação e do acordo que você tem numa relação. Se você mora junto com a pessoa e os boletos vão pro mesmo endereço, o cara ganha mais que você, ganha 3 vezes mais que você ganha um pouco menos, divide proporcionalmente. Pô, esse cara, é justo que ele pague mais por ele, porque ele ganha mais. Eu vou ficar me calacrando endividada. Tendo um parceiro, que aí a gente tá pensando que somos parceiros, né? Esse cara quer o meu bem, eu quero o bem dele. Então, vamos fazer esse acordo. Se a mulher ganha 5 vezes mais que o cara... A mesma coisa, olha, amor, eu ganho 5 vezes mais. No dia que você ganhar mais, inclusive eu quero que você ganhe mais, vamos lá. Você chega aqui. Ou então não, olha, o cara ganha 5 vezes mais que a mulher e fala assim, não, olha, deixa a casa comigo, deixa o seu dinheiro pra você fazer suas coisas. Se ele pode, e isso é acordado, e ela aceita, então pra mim, Babi, eu acho que tem que ser acordos. Eu acho que relacionamentos são acordos. Não só em relação a finanças, mas em relação a tudo. Então, eu não vejo nada imoral quando você tem um acordo, a não ser que a mulher seja refém. Né? E aí eu acho que nenhuma mulher, pelo amor de Deus, vai acordar em sã consciência ser refém numa relação que ela não vai poder sair, né? Então, em vez de pensar em um homem provedor... Para mim, prover é pensar no outro, né? Então, no caso do homem provedor, é um homem que pensa no bem-estar daquela mulher. Para mim, é muito mais do que só o dinheiro. Então, é um cara que pensa e fala assim, poxa, você ganha menos que eu, então deixa que eu resolvo isso aqui. Ou então, poxa, você está estudando, você está gastando com aqui, eu vou te pagar, então, aqui a sua pós, para você avançar, para você ser promovida. Prover, para mim, é mais isso, é uma parceria do que valor, sabe? Ele paga tudo, eu não mexo uma palha em casa. Mas esse cara te apoia? Esse cara te elogia? Porque isso também é prover autoestima, é prover cuidado. Você chega cansado, ele faz uma massagem no seu pé, ele pergunta como foi o seu dia, ele divide conflitos que você te aconselha. Isso é prover. Então, as coisas estão muito, sabe? As coisas estão muito trocadas, os valores estão muito trocados. E é muito perigoso esse discurso. Agora, uma parte desse discurso teve origem assim, nas igrejas. Sim. Tipo, então, assim, a pessoa vai lá, ela tem a fé dela, todas elas super válidas, assim, mas na própria igreja a pessoa ela ouve esse discurso de que o papel do provedor cabe ao homem e o papel da mulher é cuidar das crianças. Eu lembro assim um caso famoso, eu fui no casamento da Joana Prado, da antiga feiticeira. E a hora que era uma pastora que estava fazendo a cerimônia lá, e ela falou assim, não, porque a partir de hoje o Vitor vai ser o cérebro e Joana vai ser o corpo.
E eles falaram amém. Então, assim, tipo, a pessoa, ela vai numa igreja e ouve esse discurso, então acaba ficando, assim, dentro da pessoa, né? Sim, é uma lavagem cerebral, né? Que algumas igrejas, eu não vou nem falar religião, porque dentro das religiões existem pessoas boas e ruins, afinal são seres humanos, né? Mas algumas igrejas, pastores, enfim, são muito mal intencionados, a gente sabe, não é à toa que tem escândalos aí, não preciso nem eu estar aqui falando com quantidade de pastor e igreja que tem metido em escândalo financeiro, de golpe. E essa lavagem cerebral ela é muito perigosa porque ela usa a Bíblia e a fé das pessoas que já têm uma vulnerabilidade em acreditar naquilo. E você usar a fé de alguém é uma maldade absurda, porque você está usando o que é mais vulnerável, né? O que é mais caro para aquela pessoa. Então você manipula pela fé. É muito perigoso, até porque a Bíblia eles deturpam a Bíblia, eles mudam completamente o significado das palavras, a interpretação, enfim. E eles trazem coisas muito datadas, eles trazem coisas de um apóstolo. E se você pegar o livro da Bíblia, né? Um apóstolo às vezes contradiz o outro. Um fala uma coisa, lá na frente você vai ver um que está negando aqui. Então, é bem aquilo que a gente fala. A gente costuma falar, né? É uma Bíblia para cada crença. Então, cada um lê a Bíblia pelo que te convém. É interpretação, né? Então, assim, mas Paulo falou que a mulher tem que ser submissa. Cara, Paulo nem cristão era. Paulo era judeu. Então, assim, você está seguindo o que o judeu fala, que o judeu que nem acreditava em Cristo como Salvador. Então, peraí, aí você diz que é cristão. Mas aí o Paulo falou isso, mas lá na frente, um outro apóstolo, que eu não vou lembrar quem falou que não se deve casar. Que a pessoa correta é que não casa. Então, peraí, então você está defendendo a Bíblia, mas você está defendendo o que Paulo falou, mas o outro que falou que o certo era não casar, você não defende. O outro falou que a mulher que é traída tem que morrer apedrejada. Então, você está... Na mesma Bíblia que você defende, diz que o cara tem que ser provedor, ou sei lá, a mulher tem que ser submissa, e a que trai tem que ser apedrejada. Então, ou você defende a Bíblia ou você não defende. Então, peraí, você defende só alguns versículos que te favorecem? Então, você entende que é papo de maluco, gente. Prefere manter a hegemonia masculina, na verdade. Exato, né? Então é exatamente isso. E as igrejas, tanto que você vê isso, não sou eu que estou dizendo, o discurso hegemônico é machista. Que é o que é passado de pai para filho, né? Exato. A gente não reza pra Deus. Eu sou uma pessoa que sou cristã, criada em igreja evangélica, né? Então, assim, eu posso discordar, né? Cada um pensa do jeito que quiser. Sim. Você tem sua religião. E eu nem tô falando dos evangélicos, eu tô falando daqueles que deturpam. Cada um tem a sua religião e cada um acredita no que quer acreditar, né? E quem vive aquilo sabe o que vive, né? E o casamento, a Bíblia praticamente já começa com o casamento, onde falta o vinho. E Deus provê o vinho de tanto que ele ama casamento, né? Tanto que ele ama família, né? Que na Bíblia a família assim, é muito amada por Jesus. Então, cada um tem uma concepção, né, de estar de fora. Quem está de dentro tem uma outra concepção, né? Então, assim, você pode ler e ser para você de um jeito, para você ser de outro, e para mim... Interpretação. Ser de outro, sabe? Só que aí é que tá. A Bíblia também é sabedoria. Né? A mulher não pode ser burra, né? Você não vai ser submissa a um homem que não faz isso, que não faz aquilo, ou você não seja submissa, né? Então você tem que ter a sabedoria de conduzir a sua vida ali no momento que está, né? Ali é só uma direção para você, né? Você não ser cego. Sim, sabe? Tem coisas que você tem que ler para um momento, pensar, refletir, né? Falar, pô, isso aqui serve para mim nesse momento da minha vida, sabe? Só que hoje em dia as pessoas, elas usam a Bíblia ou a igreja para escândalos, para as coisas horrorosas, para as coisas horríveis, ou aqueles que são cristãos fazem coisas que você fala, meu Deus do céu, olha lá, tá vendo? Porque se escondem atrás da fé. Não são só os cristãos, são todos, assim, tipo, em nome da religião hoje, se fazem absurdos. Se fazem eu sou católico, absurdos. mas assim, a minha própria religião, assim, sabe, tipo, eu não vejo na minha religião grandes mulheres. Tirando Maria, que é a mãe de Deus, eu não vejo mais nenhuma grande mulher. Mas até Maria, né? É a Virgem Maria, olha isso. Então, são coisas que se a gente vai a fundo... Por exemplo, eu recebo mensagens também direto de mulheres que foram pedir conselhos aos seus pastores porque estavam sofrendo violência doméstica. E os pastores pediram para orar 500 Ave Marias, não sei quanto Pai Nosso. Aquele cara continua apanhando. E estava com um demônio, e o demônio queria tomar... continua apanhando. Então, assim, meu Deus. você entende que... Sem noção.
É absurdo, é absurdo. Então, para ter um discernimento como Tem que ter você equilíbrio, tem, né? É absurdo. é difícil. Existe uma gama de mulheres que São poucos, estão imersas na ignorância. Quando eu falo ignorância, é no sentido de ignorar mesmo a realidade das coisas. Sim. E num casamento que o cara é extremamente abusivo, que é extremamente manipulador, e aí ela só vai pra igreja e volta pra casa. E aí, quando ela pede uma ajuda, o pastor fala, não, é o demônio, querida, não é o seu marido. Em vez de ele falar, não, a gente vai na polícia agora. Entendeu? Então, Reza que ele vai parar de te bater, porque ele gosta, mas daqui a pouco vai passar e ainda o gosto. bota a culpa nela. Você não orou bastante. Eu tenho uma seguidora que fala assim, que o pastor falou, olha, você não rezou bastante. Vai ajoelhar. É E complicado. sobre a lei da misoginia? Eu sou totalmente a favor, né? Então, assim, muita gente não entendeu. Assim, Não entendeu pela porque- discussão, a gente vê que as pessoas não entenderam o conteúdo. Na verdade, assim. distorceram, né? Pra variar, a gente tem direita e esquerda que brigam por uma pauta que deveria ser suprapartidária, porque a gente tá falando de violência. A gente Então, tá falando... tenta explicar de uma forma que sem esbarrar, sem cair na política. Basicamente, a lei é prevista nos moldes da lei do racismo. Ponto. Então, não existe essa que estão espalhando que, você vai falar que a mulher tá de TPM e você é preso. Você vai discordar da mulher na mesa de trabalho, é misoginia. Você interrompe a fala de uma mulher, é misoginia. Isso é absurdo e mentira. Não existe nada disso na lei. Isso foi distorcido de propósito por esses agentes do extremo oposto da politicagem, porque, inclusive, a lei é da Soraya Tronic, que é uma mulher do PL. Não é uma mulher de esquerda. É junto. Aí quem defende. A gente tem mulheres de direita e mulheres de esquerda defendendo essa lei. Né? A gente tem a Samia, a gente tem a Erika Hilton, a gente tem a Tronic. Então, assim, era para estar todo mundo defendendo. É dentro dos moldes do racismo, ou seja, é uma lei que já existe para o racismo, já existe para a homofobia, e a gente está pegando para mais uma minoria, que são as mulheres. E principalmente porque hoje a gente está tendo 4 homicídios, que são feminicídios, né, tipificados feminicídios de mulheres por dia, só pelo gênero. Então, não é porque a gente tirou da cabeça, que é privilégio, cadê a lei da misandria? A gente ouve tanto absurdo e as pessoas sequer leram a lei. Então, é exatamente o mesmo molde que a gente já tem hoje para homofobia, a gente já tem hoje para racismo, a gente vai ter também para misoginia. E aí a gente vê também, né, absurdo de falar, agora as mulheres não vão ser mais contratadas, porque depois da lei da... ninguém vai querer contratar mulher. Alguém deixou de contratar negros? Alguém deixou de contratar gays? Muito pelo contrário. Essa lei protege que essas pessoas, inclusive, não sejam desempregadas por conta do seu gênero, não sejam demitidas por conta de racismo, não sejam demitidas por conta de homofobia. Hoje a gente tem muito mais negros no mercado de trabalho, ainda não o ideal, mas temos. A gente tem muito mais proteção. Eu trabalhei em indústria, então meu andar inteiro praticamente era LGBT, a gente tinha todo hoje um compliance dentro das empresas por conta disso, por causa da lei anti-homofobia, e com certeza vai se melhorar muito o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho para as mulheres com a lei anti-misoginia. Vai ser lindo quando o mundo contratar, porque ele, quem quer que seja competente, Sim. né? Pelo amor de Deus. Rafa, queria te agradecer. Obrigado por tudo, por eu estar que aqui agradeço conosco. a oportunidade. E quem vem aqui ganha presente. Se eu soubesse, eu tinha trazido. E hoje você vai ganhar ainda numa capa nova. Olha Nossa, só. mas tá lindo! A BLCK Brasil é a nossa patrocinadora. Que Ela tá dando chique. para você um presente. Já vou levar pra minha casa. Você vê até que a sacola é nova. Na BLCK, tudo é diferente. O boné. pegar? Pode, claro, por favor. Ai, Eu acho adoro que pra você minha vai gostar. piscininha aqui em São Paulo. Tá vendo? Ai, que Ai, lindo. combinou! Já vou Nossa, assim. ficou Tá uma vendo? gata. Rosa e preto, ficou bonito. Amei, eu adoro rosa e preto. A BLCK, ela tem bonés assim que ficam bons para todo tipo de cabeça. Além de boné, tem blusa, ó, igual a minha. Tem, peraí, opa, aqui. Camiseta, você tem chinelo, você tem Relógio. bermuda, você tem relógio. Esse também é. Esse também é, do pastor Lindíssimo! também é. Olha, cromado. Então, você que está aí assistindo, você pode entrar aqui, você está vendo o QR Code que está aqui em cima, põe a sua câmera, aponta lá que vai te levar para o Instagram. Lá você vai ver toda a coleção que tem. Eles mudam toda hora, como você viu aqui, a nossa sacola também é nova. Então, toda hora eles estão com coleção nova, com um monte de coisa nova, diferente. E também você pode entrar no site blckbrasil.com.br. Lá você vai ver, você vai acabar comprando, porque não tem jeito. Se você vai entrar, você vai acabar comprando, certo, E pastor? aí você vai entrar semana que vem, vai ter um monte de novidades, e na outra vai ter um monte Também. de novidades. Só novidades. E lá no nosso TikTok,
TikTok também você pode comprar, viu? Lá tem uns bonés lá que você pode entrar lá e comprar direto na lojinha. E eles também fazem no TikTok, toda hora estão fazendo live para vender. Você não pode deixar BLCK na cabeça. Você vai ver. Aproveitar o BLCK, tipo, eu lembro que assim, quando eu era garoto, tinha aquela coisa, isso não é roupa pra cidade. Tipo, qual que é roupa pra essa nova loba, pra essa nova mulher dos 40? Existe uma indumentária assim, permitida ou não permitida? Existe uma indumentária permitida pra mulheres de 40 a mais. A que te fizesse sentir melhor e mais feliz. Essa é a melhor que tem. É isso aí. Essa é ótima. Rafa, obrigado de novo. Obrigada a você. Foi um prazer ter você Obrigada. aqui falando Prazer conosco. todo meu. Maravilhosa. Minha mini lobinha. Já seria uma lobona. Olha, isso aí. E- Os lobões. E você pensa que acabou? Não acabou não, porque agora você está de frente com o Babi. Olha, eu acho que a prostituta, no caso, tem mais vantagens, porque ela não precisa cozinhar, nem lavar, nem ter que ficar ali convivendo com aquele Jurandir muito tempo. Ela é um trabalho, ela é remunerada para aquilo por hora. Acho que sai mais vantagem a prostituta nesse caso, viu? Rafa, comente a frase. A diferença entre esposa troféu e a prostituta é só um anel. Olha, eu acho que a prostituta, no caso, tem mais vantagens. Rafa, prefere um de 40 a mais ou 22 já diverte? Entenda como quiser. Eu preferiria um de 40 a mais que tivesse uma cabeça mais aberta, como o de 22. Rafa, em dias de chuva, você prefere uma grossa rapidinha ou uma fina a noite toda? Ah, tá. Uma grossa rapidinha, gente. Se for o que eu tô pensando. Rafa, o que uma mulher de 40 tem que a de 20 não tem? Estria, reumatismo ou rugas? Rugas e muita experiência também. Muita sabedoria. Rafa, o que o homem precisa para ter uma 44 em mãos? Porte de arma? Porte de arma branca, né? Porque nós somos uma arma branca de mulheres de 44, né? A gente não natura qualquer coisa, não. A gente é perigosa. Rafa, comente a frase. Eu jamais teria uma mulher CEO na minha empresa. Nossa, totalmente infeliz, né? Rafa, a mulher de 40 tem a maturidade de uma mulher experiente. A energia das jovens é a dona do próprio dinheiro. Mito ou verdade? Verdade. A gente tem, eu digo que os 40, né? Os novos 40, nós somos jovens. É a segunda juventude, né? Rafa, mulheres de 40 são jovens demais pra quê e velhas demais pra quê? Acho que somos jovens demais para desistir. Desistir seja de qualquer mudança que seja, né? A gente ainda tá no topo de mudar. Nós podemos mudar enquanto estivermos vivas. Enquanto a vida há mudança. E estamos velhas demais para tolerar qualquer tipo de abuso, né? Que a gente tolerava aos 20 porque a gente não tinha informação. Rafa, se pudesse revogar uma lei, qual seria? A lei da gravidade? Boa. Obrigada. Obrigada a você, Vá.